Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria, né? Estar aqui na casa do Senhor nessa noite, para trazer a palavra do Senhor. Quero aqui agradecer pela oportunidade, agradecer a vida do meu pastor, da minha pastora, que confiou a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor nessa noite. Agradecer a vida das minhas líderes, intercessora, que também confiou. E estou aqui para servir ao Senhor. Eu me chamei Nilaine, tá bom, irmãos? Para quem não conhece, eu vou ler aqui em Salmos 92, 12 ao 15. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão no átrio do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, irmãos? Pode se assentar. O Salmo 92, ele é um salmo de agradecimento ao Senhor. É um salmo de descanso em meio às nossas dificuldades. É um salmo que mostra o cuidado paterno com Deus em estabelecer um tempo certo para a gente florescer e dar frutos. Teve 3 pontos que eu lendo a palavra do Senhor, meditando durante esse tempo, teve 3 pontos que me chamou muita atenção. E o primeiro ponto é a palmeira. A palmeira, irmãos, ela tem raízes profundas. O seu tronco, ele é fino, mas ela tem raízes profundas. A palmeira, ela é resistente. Que lindo, a palmeira, ela é resistente. Ela aguenta ventos fortes. Ela pode até se envergar, mas dificilmente ela vai cair. Dificilmente consegue tirar uma palmeira facilmente. A palmeira, ela cresce no deserto. Aonde você plantar a palmeira, ela gera. Se você plantar a palmeira no deserto, ela vai florescer. Se você plantar a palmeira no quintal da sua casa, ela vai florescer. Esse é o crescimento da palmeira. Aonde você plantar ela irá florescer. Florescer na palmeira significa permanecer por cima da circunstância, em uma vida longa. E assim devemos ser nós, permanecer por cima da circunstância, em uma vida longa com Deus. A palmeira me ensina o quê? Aqueles minutinhos de oração que você se dedica ao Senhor, é você crescer como a palmeira. Aquele momento de intimidade com Deus, é crescer como a palmeira, é florescer como a palmeira. São raízes lançadas na intimidade com Deus. A palmeira, ela floresce, ela dá fruto e ela é resistente. Devemos ser assim, irmãos. Florescer, dar frutos, ser resistentes, para que nenhuma tempestade nos arranque. Segundo ponto que eu aprendo no Salmo 92, é como o cedro do Líbano. Para quem não conhece o cedro do Líbano, ele é aquela árvore linda. Aquela árvore que você vê uma imagem de desenho, aquela árvore bonita. Mas o cedro do Líbano, para crescer e ficar bonita daquele jeito, existe um processo. O cedro do Líbano, ele cresce 1,5 metro de profundidade, entre 3 a 5 anos. Não é da noite para o dia. O cedro do Líbano, ele tem profundidade. E o cedro do Líbano, quando ele vai crescendo as suas raízes, primeiro, quando ele chega na rocha, o cedro do Líbano não para de crescer a sua raiz. O que acontece, meu irmão?
o cedro do Líbano, as raízes deles, entrelaça entre as pedras, se tornando uma árvore forte e resistente. Não há tempestade que arranque o cedro do Líbano. As pedras não é obstáculo, ela é auxílio. As pedras são auxílio. As pedras são necessárias para o nosso crescimento. Qual é a pedra que está no seu caminho nessa noite? A pedra é necessário para o seu crescimento. Se sua raiz chegou na rocha, entrelaça, meu irmão, sobre a rocha, assim te tornando um servo do Senhor resistente, forte. O crente precisa ter raiz. É necessário o crente ter raiz. Devemos crescer para que nenhuma tempestade nos derrube. Muitos não querem construir a sua casa na rocha, que é o Senhor Jesus. Como diz no Salmo 118, que fala aqui, ó, Salmo 118, 22, não, Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Para quem não sabe, a pedra angular, ela é uma pedra rejeitada. Eu estava pesquisando, ela é uma pedra que ninguém dá valor à pedra angular. Mas sabe o que o construtor descobriu? Que ela é necessária para o alicerce de uma casa. É necessária para uma construção de uma casa. Por quê, meu querido? Porque ela é forte. Porque ela é resistente. Devemos ser assim, fortes e resistentes. Crescer para baixo significa o quê? Buscar, se derramar, se prostrar aos pés do Senhor, clamar, se humilhar perante Deus. E isso, meu irmão, é crescer para baixo, é buscar o Senhor, é trancar a porta do seu quarto e adorar o Senhor em espírito, em verdade. Você quer ser uma árvore resistente, mas é necessário você crescer para baixo. Assim como a palmeira e o cedro do Líbano pode chegar até 40 metros de altura. Não é da noite para o dia isso. Não é num piscar de olhos isso. É necessário primeiro crescer a sua raiz. É necessário você se humilhar perante o Pai. É dobrar os seus joelhos. É clamar ao Senhor. Outra coisa importante que eu aprendo também, irmãos, sobre o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, quando ele é cortado, ele exala um perfume. Ele é cheiroso. Ele é tão cheiroso que existe até hoje algumas notas de perfume com cedro do Líbano. E aí, meu querido, eu te pergunto, como fala lá em Coríntios 2,14, precisamos exalar o bom perfume do Senhor. Precisamos exalar o bom perfume do Senhor. Como, Enilane, eu vou exalar o bom perfume do Senhor? Quebrantamento, meu irmão. Amando o teu próximo. Se humilhando. Você precisa transbordar. Você precisa transbordar para exalar o perfume do Senhor. Para que o seu próximo sinta o cheiro. É tão lindo quando você vai em um lugar e a pessoa pergunta:
Meu querido, você é servo do Senhor? Por que, irmãos, que eles perguntam isso? Porque você exala o bom perfume do Senhor. Porque o Espírito Santo está no seu semblante, exalando o bom perfume do Senhor. Toda árvore depende de sua raiz para crescer e florescer. Às vezes achamos que crescer é aparecer, mas não é. Crescer é permanecer, irmãos. Crescer é permanecer. No deserto não dá para ficar contando com as águas. No deserto não dá para ficar contando com a chuva. Você precisa crescer a sua raiz. Por isso que o salmista fala que devemos estar plantados na casa do Pai. Devemos trabalhar com paciência no Senhor, sem pressa, assim como o cedro do Líbano. Ele cresce primeiro a sua raiz. Assim devemos ser nós. Quanto tempo, meu querido, você tem se aprofundado as suas raízes? Quanto tempo você tem orado? Você tem buscado? Você tem clamado ao Senhor? Quanto tempo você tem dedicado o seu tempo? Temos 24 horas no dia. Quanto tempo você tem tirado para Deus? Quanto tempo você tem pegado a palavra do Senhor e mergulhado nela? Vamos crescer primeiro para baixo, meu querido, para depois aparecer. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Não dá para estar enraizado com Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você precisa exalar o bom perfume do Senhor. É necessário, meu querido. Terceiro ponto e último que eu aprendo com esse versículo. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o justo do versículo 12? Quem é o justo que floresce como a palmeira e o cedro do Líbano? É aquele que se arrepende do seu pecado. Lá em Hebreus 10, 38, vai falar: mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Em Romanos 10, 17 fala também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu estava lendo a palavra do Senhor algum tempo atrás. E teve uma passagem que eu estava lendo lá em Lucas 7, 9. Que falava sobre o centurião. Para quem não conhece essa história, eu vou resumir aqui. O centurião, ele era um homem de autoridade. Ele não conhecia Jesus. O centurião, ele tinha um servo, a quem ele amava muito, a quem ele gostava muito. E esse servo estava doente. E o centurião, sabendo que Jesus estava na cidade, mandou os seus servos ir até Jesus e pedir Jesus para curar o seu servo amado. O centurião, ele não conhecia, meus irmãos, Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. E quando o seu servo chegou até Jesus, Jesus foi até ao encontro do centurião e o servo doente. Mas quando o centurião viu que Jesus estava indo ao encontro dele, o centurião falou o quê? Fala para ele que não precisa ele vir até a mim. Basta que ele dá uma palavra. Basta que ele fale, que eu tenho certeza que o meu servo irá ser curado.
O centurião, ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Olha a fé desse homem. E assim Jesus fez. Como o centurião falou: Senhor, não precisa que venha até a mim. Assim como eu mando os meus servos ir para lá, eles vão. Como eu mando eles vir para cá, eles vão. Fala daí mesmo, Senhor, que eu tenho certeza que meu servo irá ser curado. Olha a fé desse homem. E assim Jesus fez. Jesus curou o seu servo amado. E Jesus saiu dali e falou assim: que em nenhum lugar que ele passou, ele viu homem de tamanha fé. Agora eu te pergunto: o que fez esse homem para ter tamanha fé? E eu vou te responder: foi a combinação de honra que ele demonstrou por Jesus, no seu conhecimento de autoridade. Ele honrou Jesus. A honra, ela é uma chave essencial para recebermos o céu. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que lhe enviou. João 5:23. E aí, meu irmão? Você tem honrado? Você tem honrado o seu pastor? Você tem honrado suas líderes? Você tem honrado o seu líder? A honra é uma chave essencial para recebermos de Deus. E aqui eu finalizo com a seguinte pergunta: qual é a pedra que está no seu caminho? Qual é a pedra que está no seu caminho? Eu vou falar para vocês a pedra que estava no meu caminho. A pedra que estava no meu caminho era uma rejeição de um pai. Ela estava no meu caminho. Ela precisava estar no meu caminho. Hoje eu entendo. Irmãos, eu passei por dias muito difíceis. Essa menina aqui, minha líder, Tatiane, ou ela, a pastora, sabe? Eu ligava chorando, irmãos. Chorava dia e noite pela rejeição. Eu entrava dentro dessa porta aqui, por essas portas, só fazia chorar. Chorar, chorar, chorar. Eu estava num ponto que nem eu me reconhecia mais. Somente o meu esposo que sabe o que eu passava dentro do meu quarto. Eu fazia chorar, irmãos, pela rejeição. Até que um dia, no 5º dia, quando deu janeiro, teve 5 dias de festa aqui na nossa igreja. E no primeiro dia, o pastor Rafael Éder, cada tapa que ele dava naquela perna dele, meu coração acelerava. Porque eu sabia que Deus ia falar comigo naquela noite. Eu chorava, irmãos, eu vinha para a igreja e eu falava: Senhor, usa um servo, usa uma serva para falar comigo. Eu estava cega, irmãos. Eu não queria ver. Até que naquele dia, eu sentada ali, pastor Rafael falando, olhando para cá. Só que ele falou uma palavra para mim. Eu ali, ele olhando para cá. O poder da palavra. Ele perguntou: até quando você vai entender que isso não é para te matar? Até quando você vai entender que é um propósito de Deus para te fazer crescer? Irmãos, essa palavra veio no meu peito como uma flecha afiada. E a partir daquele momento ali eu enxuguei minhas lágrimas. E eu falei: a partir de hoje eu não choro mais.
Isso não é para me matar, isso é para me fortalecer. E eu peguei essa pedra, irmão, que estava no meu caminho, e entrelacei a minha raiz nela. E me permaneci firme, forte na presença do Senhor. Foi aí que eu aprendi a crescer. Mas aonde que eu cresci, meu querido? No meu quarto, na minha casa, na oração de segunda-feira. Aonde eu cresci? Na casa do Senhor. Foi aqui, irmãos, que eu cresci. Foi aqui que eu cresci, buscando ao Senhor, clamando a Ele, dando louvor a Ele, servindo a Ele, chorando aos pés dEle, declarando: Senhor, eu sou pecador, mas eu preciso do Senhor. Então, meus irmãos, pega essa pedra que está no seu caminho hoje, entrelaça a sua raiz e faça crescer como o cedro de Líbano e como a palmeira, forte e resistente. Você precisa exalar o bom perfume do Senhor. Precisamos exalar o bom perfume do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.